Dr. João Marcos Adé de Castro. Boa tarde, Dr. João Marcos. Boa tarde, é um prazer estar aqui novamente e me coloco à disposição. Pois é, e o assunto inicial é, de novo, o vestibular da Universidade Federal Santa Maria, que ganhou um fato novo agora recentemente, com o parecer do Ministério Público Federal sobre o pedido que lhe foi encaminhado, a consulta que lhe foi encaminhada, enfim, pela Justiça Federal, através do Dr. Loraci Flores de Lima, sobre a questão do vestibular da Universidade Federal de Santa Maria, fim do vestibular da Universidade Federal de Santa Maria, na decisão tomada pelo CEP, Conselho de Ensino, Pesquisa e Extensão da Universidade Federal de Santa Maria. Dr. João Marcos, como advogado, ex-promotor público, agora advogado atuante, está representando várias entidades nesta ação e já falou inclusive a respeito desse assunto, né? Aqui mesmo no Controle Geral na TV e em outros espaços da TV Santa Maria. Qual é o significado prático, que efeito pode gerar esta manifestação do Ministério Público Federal, que recomenda e até comenta que o ideal seria que o SISU valesse 100% só em 2015. Isso é importante porque demonstra que, diferentemente do que muitas pessoas estão dizendo, né, não se trata apenas e tão somente do interesse econômico desta ou daquela entidade. Como se o interesse econômico fosse uma coisa por si só que retirasse a legitimidade da discussão. Todos nós, em algum momento, né, somos remunerados pelo aquilo que nós fazemos, por mais que nós amemos a profissão que nós temos, né, nós vivemos numa sociedade de consumo, numa sociedade capitalista que obrigatoriamente vai determinar que a gente tenha sempre alguns interesses econômicos e ele por si só não deslegitima o processo. Sem considerar que, na verdade, a União Santamarista de Estudantes, que representa os estudantes do ensino médio de Santa Maria, também está como autor da ação, né, o que, na pior das hipóteses, retiraria essa discussão. O interesse da USE é meramente defender o interesse daqueles alunos que vinham de forma legítima, porque a legislação assim permitia, se preparando para o vestibular. E a universidade veio ao longo do tempo, né? Tanto que na própria quarta-feira, antes da decisão que saiu dia 22, na quarta-feira, a Universidade Federal de Santa Maria convocou a sociedade para uma discussão na Câmara de Vereadores, em ambiente aberto, no qual se discutia, a pauta era a decisão se ia ou não adotar, destinar 30% das vagas da universidade para o Enem-SISU, né? E na quinta-feira, de uma forma absolutamente surpreendente, né, ela acaba votando um parecer no sentido de que fosse imediatamente 100% das vagas da universidade para esse sistema de seleção já para o ano de 2014. Então, o que o Ministério Público fez foi, na verdade, reforçar aqueles argumentos que nós já havíamos colocado na petição inicial, e isso nos dá, assim, tranquilidade, né? Então, se nós estamos errados, né, as instituições, essas entidades, USE, CACISM, CDL, Sindilojas, estão erradas, pelo menos não estão sozinhas no erro, né? Estão bem acompanhadas, e está inclusive nas redes sociais, está em sites na próprio site da própria Justiça Federal, qualquer um que acessar ali terá condições de ler o parecer do Ministério Público, no sentido de que efetivamente se rompeu aquele processo regular de negociação, de discussão, de democracia com a sociedade, né? Porque a questão da gestão democrática do ensino não é uma escolha da universidade, mas uma imposição da Constituição, das leis de diretrizes básicas da educação, do Plano Nacional de Educação, que foi aprovado pelo Congresso Nacional agora praticamente no mesmo dia ou no outro dia, né? E que determina que essas decisões devam ser discutidas com a comunidade. E rompeu aquele princípio, que é um princípio legal também, né, da boa-fé nas relações entre o administrador e o administrado. Então se criou toda uma expectativa, de que nesse ano nós teríamos 30% das vagas da universidade para o Enem, e as outras 70% seria para o vestibular normal, e de uma forma surpreendente, né, quebrando toda essa expectativa, né, e afastando a segurança jurídica. Porque segurança jurídica é aquilo que
legitimamente se pode esperar da administração. Se todos observarem, praticamente 100% das leis que são publicadas no país, tanto leis federais, estaduais e municipais, elas têm o que nós chamamos de vacatio legis, ou seja, é um prazo entre a publicação da lei e um tempo suficiente para ela entrar em vigor, para que a sociedade possa minimamente se reorganizar, minimamente se repensar as suas estratégias de atuação. O poder público, quando se fala em autonomia da universidade, ninguém está negando a autonomia da universidade, apenas estão dizendo que a autonomia da universidade não implica dizer que pode tomar decisões que afrontem aqueles princípios da boa-fé, princípio da segurança jurídica, princípio da democracia nas relações com a sociedade. Hoje, inclusive, está publicado nos sites aí, no meu blog, inclusive, eu coloquei, que foi reproduzido, está no site da universidade. Mesmo aqueles conselheiros que eram favoráveis à adoção, à destinação de 100% das vagas para o Enem-Sisu, se diziam muito preocupados, uma vez que não teria havido possibilidade de discussão com a sociedade, porque a democracia não é apenas um princípio, não adianta lá um grupo de 30, 40, 50 pessoas se reunirem, porque se trata de um órgão público, não se trata de um órgão privado. Eu posso reunir os meus advogados no meu escritório e tomar as decisões que eu achar que são adequadas para o meu escritório, desde que essas minhas decisões não atinjam outras pessoas que estão fora da discussão. Se trata de um órgão público que pode discutir e pode deliberar, desde que isso não atinja aqueles a que se destina, porque a universidade não é um planeta separado da sociedade. Sim. Ela existe para servir a comunidade. Então, o que se discute não é o mérito da decisão. Se disse 1 milhão de vezes isso. Tem algumas pessoas que fazem questão de não entender isso aí, né? Que o que se discute não é o direito da universidade destinar 100% das vagas, mas o que se discute é que a senhora poderia fazer da forma como foi feito, de uma maneira apressada, uma maneira sem discussão com a comunidade e de forma a pegar todo mundo de surpresa. Né? Sem dúvida. Tanto que é uma das argumentações também colocadas pela procuradora Paula Martins Costa Schirmer para respaldar exatamente o seu parecer. Um deles, coloca a procuradora, é exatamente da Universidade Federal Santa Maria ter gerado expectativas em estudantes e professores em relação à manutenção do concurso neste ano. O Ministério Público Federal reconhece que a universidade tem autonomia, legitimidade, né, para suas decisões, mas se manifesta surpresa também pela forma e pelo momento em que esta decisão foi tomada. Tem outro trecho aqui também que é interessante destacar. Nota do Enem para compor a do concurso. Após a decisão do fim do vestibular, a polêmica tomou proporções maiores porque o martelo foi batido um dia antes do fim do prazo das inscrições no Enem, cuja nota é usada para classificação no SISU, que a gente sabe. Aqui, de novo, no parecer do Ministério Público Federal, também é indicado que a universidade violou as expectativas da comunidade escolar e o princípio da segurança jurídica, aquilo que o senhor acabou de destacar. E que tal comportamento exige dos estudantes a alteração, isso aqui que eu estava procurando, a alteração da sua preparação para o processo seletivo. Sua preparação para o processo seletivo, havia uma expectativa, inclusive discussões, encaminhamento de conteúdos, de forma de realização, de formato vestibular. Os cursos de ensino médio e assim todos os cursos, claro, cursinho preparatório vestibular, porque são cursos livres, né? Eles estão fora. Mas todos os cursos regulares, todas as escolas de Santa Maria, de qualquer parte do país, eles têm que apresentar às autoridades educacionais um projeto pedagógico. O projeto pedagógico das escolas de Santa Maria da região, mal ou bem, ele foi construído, entendeu? Em função do vestibular da universidade, que era um evento de caráter regional. A visão do vestibular é regional. Se isso é bom ou é ruim é outra questão. O fato é que, legitimamente, os projetos pedagógicos, que são, na verdade, resultado de centenas ou até milhares de horas de estudo, e que depois são submetidas às autoridades educacionais e que só podem ser aplicados nas escolas, desde que sejam aprovados pelas autoridades educacionais. Então, as escolas não têm como, na verdade, simplesmente mudar o foco, mudar a forma de ensinar,
Agora, então, voltado para um exame de caráter nacional, então, volto a dizer novamente, pouco importa nessa discussão jurídica, se o Enem é melhor ou pior que o vestibular, essa discussão não está colocada, a sociedade pode discutir à vontade a respeito desse assunto, mas no processo não se discute se o Enem é melhor ou se o vestibular é melhor. Nós estamos dizendo que ele é diferente, e se é diferente, a forma de ensinar tem que ser diferente. Então, as escolas levariam 3 a 4 meses para adaptar o seu projeto pedagógico a essa nova realidade e teriam que submeter esse novo projeto pedagógico às autoridades educacionais, que levariam mais 2 ou 3 meses. Então, antes de 6 meses, é quase impossível aplicar um novo projeto pedagógico. Não adianta dizer, mas a visão regional é uma visão equivocada, atrasada e tal. Essa é a discussão que não está sendo colocada. O fato é que a visão, o foco do Enem é diferente do foco do vestibular. O foco do vestibular é regional, se isso é bom ou ruim, não sei, e o foco do Enem é nacional. Então, as escolas terão que se adaptar. Então, não haverá, sem dúvida nenhuma, um prejuízo muito grande ao ensino, porque não se pode dizer que é a mesma coisa, entendeu? Quem não é... Eu não sou professor de ensino médio, sou professor universitário, mas eu sei como é que funciona a organização de um projeto pedagógico. Então, não se pode dizer que fazer o vestibular fazer o vestibular é a mesma coisa que fazer o Enem, porque não é. Não é porque o foco é nacional, não regional. Então, essas questões têm que ser colocadas, a sociedade tem que ter tempo para se reorganizar. Bom, agora vamos fazer como agora? Sim. Se disse a universidade, por exemplo, na quarta-feira mesmo, diversas escolas de Santa Maria receberam professores da universidade informando aos alunos como seria feita a redação do vestibular, quais eram os livros que teriam que ser lidos. Então, na audiência lá, você diz, mas os livros que foram lidos a gente não perde. Claro que a gente não perde, entendeu? Mas os alunos, muitos deles, não têm o hábito da leitura, estavam fazendo a leitura, aquela leitura que era indicado pela universidade. Todo mundo lia os livros que eram indicados pela universidade. Agora terá que voltar toda a tua cabeça para outra. Então, entre aqueles que estavam se preparando para o vestibular com base naquele foco da universidade e aqueles que estavam se preparando para o Enem com outro foco, houve um tratamento desigual também. Esse outro princípio que acabou não sendo observado pela universidade, que é o princípio da igualdade. Então, aqueles que já vinham estudando para o Enem foram beneficiados e aqueles que vinham estudando para o vestibular foram prejudicados, porque em pouco mais de 24 horas tiveram que fazer uma opção que não estava prevista, Doutor João Marcos, do ponto de vista técnico, do ponto de vista jurídico, qual é o peso desse parecer do Ministério Público Federal e, na sequência, da própria decisão do juiz federal? Olha, na verdade o seguinte é que o juiz não está naturalmente adstrito a atender o parecer do Ministério Público. Claro. Mas para nós a presença do Ministério Público é importante porque crava, sinaliza, marca de uma forma indelével, entendeu? Que o interesse é público, ou seja, há interesse público. Certo. Tá? Há interesse público, não é só interesse desse ou daquele, entendeu? Aqueles que estão falando isso é porque não leem ou porque não querem ler. Ou seja, a presença do Ministério Público é uma manifestação muito clara de que o Poder Judiciário entende que há interesse público. E a partir desse momento, o parecer é um parecer muito bem feito, muito bem fundamentado, sem dúvida nenhuma, reforça as nossas alegações e deve ter algum peso. O juiz não está obrigado, o juiz pode simplesmente afastar todas as alegações dos autores, afastar todas as alegações do Ministério Público e dar uma decisão totalmente contrária. O trabalho do promotor é de dar pareceres, mas normalmente um parecer bem fundamentado acaba tendo alguma influência, mas não dá realmente para dizer assim qual é o peso, Mas é importante para nós mesmo que eventualmente, que a gente tem que ser absolutamente sincero, processo se ganha e se perde, entendeu? Estamos esperando vencer, mas também consideramos a possibilidade de perder também como um fato natural. Perder e ganhar faz parte do mesmo jogo, entendeu? E é ótimo, se nós ganharmos, nós ficaríamos felizes, se nós perdermos, nós não ficaríamos felizes, mas também não vai cair o mundo em função disso aí. Ou seja, se o Poder Judiciário disser não, nós ficaremos pelo menos com o consolo, digamos assim, de ter tido o apoio do Ministério Público, uma instituição séria, o Ministério Público Federal, e é um trabalho que valeu a pena ser feito. E se o juiz federal disser sim? Sim, aqui ao pedido do... Porque agora ele vai decidir
pela concessão ou não da liminar. Tá? Com a medida liminar, nós sabemos que ela pode ser cassada a qualquer momento. O próprio juiz pode, posteriormente, reexaminando a situação, vir a cassar a liminar. Não é comum acontecer, mas pode acontecer. É lógico que aquele que perder, digamos assim, a liminar, aquele que não ganhar a liminar, pode eventualmente vir a recorrer. Isso é uma decisão que eu sou um advogado, estou a serviço dos meus clientes. Se os meus clientes disserem assim, vamos recorrer, eu recorro. Se eles disserem, não quero que recorra, eu não recorro. Por mais que eu esteja convencido. Era diferente quando eu era promotor de justiça, que eu representava o Ministério Público e eu decidia se podia ou não podia recorrer, se devia ou não devia recorrer. Eu sou um profissional, como qualquer outro profissional advogado, e se o meu cliente disser que deve recorrer, nós vamos recorrer, porque eu estou convencido. Mesmo que perca, continuo convencido. Uma outra questão também que o leigo quer saber, e nós recebemos essa solicitação hoje, por exemplo, lá na rádio, onde a gente comentou também um assunto, a decisão do juiz federal, ela tem força por si só de alterar a decisão do CEP, Conselho de Ensino e Pesquisa? Ela suspende, porque a decisão não é não é para anular a decisão no total. Não é para o mérito. Ela não está dizendo que não podia tomar essa decisão. Tá? Só dizer assim, porque nós estamos discutindo, essa decisão não pode ser aplicada este ano. Certo? Agora, se puder ser, porque o pedido, se quiser ser aplicado o ano que vem, a princípio não há nada nesse sentido. Que fique bem claro isso aí, entendeu? Não é assim. Porque de qualquer forma, se o juiz entender que a decisão é nula, como nós não estamos pedindo que ele diga que a decisão é nula, ele poderia dizer que a decisão é nula. Então, se o Poder Judiciário diz que a decisão... O que não se pode dizer é que o juiz não pode reexaminar uma decisão administrativa, o que é um absurdo. Pouco importa se é o CEP ou é o Presidente da República. Digo, ele pode anular uma decisão do prefeito da cidade, pode anular uma decisão do CEP ou de qualquer outro órgão. Uma coisa que nós colocamos também, que o Estatuto da Universidade... diz que o acesso aos cursos de graduação se dará através do vestibular. O estatuto que está valendo hoje diz isso lá. E que só quem pode modificar o estatuto é o Conselho Universitário, não é o CEP. O CEP não é o Conselho Universitário. O Conselho Universitário é outro órgão da universidade. Então, se o Conselho Universitário se reunir para alterar o estatuto, mas nesse momento o que existe é o Estatuto da Universidade dizendo que, então nós poderíamos dizer que a decisão é nula também, poderíamos dizer isso aí, não é? Quer dizer, pode até decidir, porque é um órgão que pode deliberar. Agora, os outros órgãos estão vinculados a essa decisão, digamos assim, não é? Então, mas o que é importante colocar é o seguinte, não se está discutindo se foi uma boa decisão ou uma má decisão. Se está discutindo se essa decisão pode ser aplicada de forma tão abrupta, tão violenta, tão antidemocrática nesse ano de 2014. Ou seja, nós queremos que fique, então, que fique para o ano que vem, para dar tempo que as escolas refaçam o seu conteúdo pedagógico, seu projeto pedagógico, para que os alunos venham a ter a possibilidade de ser tratados em igualdade de condições, não é? Porque, na verdade, no momento que tu adota 100% das cotas, tu dá 100% das vagas ao Enem, na verdade, tu acabou com o vestibular. É verdade. Muito bem. Obrigado, doutor João Marcos. Sempre às ordens.